Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os aprovados do Estratégia Concursos. Hoje nós vamos conhecer a Clécia Ramos, que foi aprovada em primeiro lugar para o cargo de docente do concurso IFBA, que é o Instituto Federal da Bahia. Clécia, eu quero te dar os parabéns pela sua excelente colocação. Primeiro lugar, né? Eu até brinquei aqui que eu vou ter que falar bonitinho nessa entrevista, porque eu estou falando com uma professora. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada ao Estratégia, pelo convite. Eu que agradeço, né, poder estar aqui falando um pouquinho sobre essa aprovação. Bom, Clécia, para iniciarmos, por favor, se apresente para nós. Quem é a Clécia? De onde você é? A sua idade, sua formação? Eu sou Clécia, sou pedagoga de formação, tenho 43 anos, estudei pedagogia na Universidade do Estado da Bahia, também tenho mestrado em administração pública. Atualmente já trabalho no Instituto como pedagoga, como técnica pedagógica. Sou do interior da Bahia, é uma cidade bem pequenininha chamada Saúde, mas atualmente moro na capital, em Salvador. Que beleza! Salvador é uma excelente cidade. Clécia, queria entender então o início dessa sua trajetória. Eu vejo que você tem uma grande trajetória de estudos, formação superior, mestrado, mas eu queria entender para os concursos públicos, né? Em que momento da sua vida que você começou a olhar direcionado para isso, para a carreira pública? Desde muito cedo, eu sempre acreditei que a educação podia ter minha vida, né? Eu venho de uma família que não tinha muito histórico de servidores públicos, mas a minha mãe era servidora pública e me impulsionou muito a buscar um cargo público. Então, ainda no início da faculdade, eu já comecei a trilhar, né, por esse caminho, por entender que o serviço público me daria mais segurança, qualidade de vida. Então, basicamente, minha ideia era buscar a tão sonhada estabilidade. Isso foi em que ano, mais ou menos, Clécia? Eu entrei na universidade em 2001 e já em 2002 eu fiz o meu primeiro concurso para a Prefeitura Municipal de Juazeiro, fui aprovada também à época em primeiro lugar e desde então que eu estou no serviço público. Eu já passei por outras esferas, mas assim é um sonho agora, né? Tá chegando num cargo que é um cargo bem alto, assim, na minha profissão, mas já tem uma trajetória, assim, bem longa de estudos, de dedicação e também de conhecimento acumulado na minha área profissional. Excelente, Clécia. Então, desde 2001, no serviço público. Vamos focar melhor, então, na sua preparação para o concurso do Instituto Federal da Bahia, né? Que eu imagino que a sua preparação, o seu entendimento e os seus estudos evoluíram muito nesses anos, né? Até porque o próprio material e a tecnologia ajudou nessa evolução. Então, por favor, Clécia, conta pra gente o seu preparo para o IFBA. Como que era a sua rotina? Você dividia entre estudo, trabalho, família? Como que você se organizou para estudar para esse concurso do Instituto Federal da Bahia? Bem, eu tenho um filho de 3 anos, também trabalho e precisei fazer muitos malabarismos, né, para conseguir organizar a minha rotina e encaixar os meus estudos. Então, geralmente, eu acordava mais cedo, estudava já o material, já deixava separado o dia anterior qual seria o meu material, acordava cedinho, fazia um café rápido, estudava, depois meu filho acordava, e assim eu deixava ele na escola, ia trabalhar, voltava, tinha que organizar tudo, né? Quando eu colocava ele para dormir, eu continuava estudando até o meu limite. Alguns dias eu não conseguia ir até mais tarde por conta do cansaço, mas basicamente minha rotina era essa. Usava também assim os meus finais de semana para estudar, todo o momento que eu tinha disponível, eu utilizava para estudar. Muito bem, você tinha que dar um jeito, né, nessa vida dividida entre maternidade, trabalho, estudos. E dentro dessa sua rotina que você ia se adaptando, quais eram as ferramentas que você mais utilizava? E quais eram essas ferramentas que te ajudaram, né, nesse processo? Eram videoaulas, PDFs, trilha? Como que foi isso para você?
Eu optei pelos PDFs, porque facilita para mim. Eu precisava de algo mais direcionado. Se eu precisasse pesquisar em outras fontes, livros, internet, eu ia perder bastante tempo. Então, as aulas do Estratégia facilitaram muito, especialmente por já estar tudo organizado, direcionado. Então, eu tinha a segurança e a certeza de que estaria estudando por um material direcionado e de qualidade. Então, basicamente, o material que eu utilizei foram os PDFs. Eu gosto muito de videoaulas, mas eu não estudei por videoaulas para esse concurso por conta do meu tempo reduzido. Para a minha leitura foi mais rápida e mais produtiva, de acordo assim, com a minha condição, né? Não tinha tempo para ver a videoaula, acabou que foi mesmo a leitura dos PDFs. Eu li várias vezes alguns temas que eu considerei mais complexos e também fiz as questões que eram propostas no próprio PDF. E quais eram as ferramentas que você mais tinha dificuldade, Clécia? E o que você fez para poder superar essas dificuldades? Uma dificuldade é que eu trabalho com técnica pedagógica, eu tenho acesso a alguns conteúdos que estão mais voltados para a educação profissional, mas alguns conteúdos que foram cobrados na prova fazia muito tempo que eu não via. Então, assim, foram assuntos que eu precisei voltar, rememorar, fazer os meus esquemas. Eu tive a sorte de, nessa prova, ter conteúdos que eu tinha, assim, uma certa facilidade ou relativa facilidade para pegar, né? Que é a língua portuguesa, eu sempre tive mais facilidade, questões étnico-raciais, não foi tão complexo o estudo, mas foi necessário, assim, dedicar um tempo, né, com atenção, fazer resumos, fazer esquemas bem legais, porque eu não tinha muito tempo para voltar várias vezes em muitos assuntos. Tinha que ser algo mais rápido, mais diretivo, para conseguir dar conta de tudo. Muito bem. E a sua reta final, hein? Aquela estratégia da última semana que antecede o dia da prova, você ficou mais focada em revisões ou ainda estava absorvendo novos conteúdos? Como que foi sua reta final? Quando chegou na reta final, eu já tinha dado conta dos PDFs e tinha voltado em alguns que eu considerava ser temas mais complexos, né? Porque a gente tinha dois grandes desafios, alguns desafios, mas eu julgo que dois desafios eram maiores, que era a prova de discursiva e a prova de desempenho didático. Então, assim, eu tentei me antever, né? Então, treinei, fiz alguns esquemas, usei muitos os esquemas também dos PDFs já para simular provas dissertativas. Na semana, eu até falei isso, que eu acho que é bem relevante, falei isso na entrevista escrita, eu foquei no que eu tinha controle, né? Você vai chegando à reta final e você vai achando que não sabe, que aí, se tivesse mais tempo estudaria, mas eu optei por focar no que eu tinha controle. Refiz questões que eu tinha errado no período de preparação, dei uma olhada nos esquemas, nos textos que eu tinha escrito, né, durante o processo de estudos e fui também confiante, um pouco de fé, que acho que vale muito. E como que foi a parte emocional para você, Clécia? Como que você lidou com o nervosismo ou com a ansiedade? Você falou, né, um pouquinho aí de fé, é bom, isso ajuda bastante. Fala desse lado B para gente. Na prova objetiva, eu fui assim, um tanto tranquila. Eu não sei se pelo fato de já ser servidora pública, então a gente vai sem um peso, né? Ah, eu tenho que passar, é minha chance. Eu queria muito passar, porque essa aprovação implica uma mudança muito significativa na minha vida, especialmente por conta da dinâmica que eu tenho com meu bebê. Eu fui, peguei minha prova e disse, quando a prova chegou, fechei o olho e disse, a minha prova, eu vou com tudo. E assim, li palavras por palavra,
observei bastante os detalhes, muitos professores, e assim, eu sempre estou em contato com esse mundo, né, de concurso de estudos, sempre dão dicas valiosas para a gente observar, então eu fui lendo com muita atenção e conseguia visualizar, assim, os erros com muita clareza, e aí, no meio da prova, eu fui, poxa, essa prova vai dar, e fui confiante, fui para cima, fui com tudo, era 8 ou 80, e acreditei. De manhã foi a prova objetiva, saí confiante, almocei lá mesmo, dentro do carro, peguei meus textos e dei uma lida, assim, tudo que eu podia, que à tarde foi a prova discursiva. Então, foi assim, foi um misto, né? Muita emoção, assim, acreditando que dava, e deu. Enfim, acho que é isso. Eu acredito muito que as coisas acontecem quando tem que acontecer, se a gente também fez o nosso trabalho, né? Então, eu me dediquei no período e fui lá para dar o meu melhor. Isso mesmo, excelente, Clécia. Deu muito certo, né? Primeiro lugar. E como que foi o seu preparo para a discursiva, né? Você contou um pouquinho aí que a prova discursiva foi no período da tarde. Como que foi, então, esse preparo para você ter ali uma boa redação? Qual que era a sua expectativa pelo tema da prova? Todo mundo sempre fica muito ansioso. Conta pra gente. O tema foi um tema assim, um tanto complexo. Eu fiquei um pouco ansiosa, com medo, porque a dificuldade de sintetizar, né, de dizer o que o avaliador quer ler. Eu fiz cursos de discursiva, sempre gostei muito de ler, de língua portuguesa, tenho uma certa facilidade, mas a gente sempre fica com medo. Assim, a prova teve consulta de 1 hora, então a gente pôde usar, né, o tema foi sorteado, e aí a gente pôde usar o nosso material. Quando saiu o tema, eu fui correndo lá para o PDF. Então, assim, o PDF me ajudou muito, porque estava tudo muito organizado, então eu segui a sequência. Minha estratégia, especialmente para esse momento, foi criar um castelo mental. Então, eu fui fazendo isso na minha mente, fui lendo, eu consegui ler o PDF em 1 hora, por volta de 3 vezes, aquela leitura mais corrida, porque eu já conhecia o material. E fechei o olho e fui criando as coisas na minha cabeça. Quando deu 1 hora que a gente podia escrever, eu rapidamente fiz os tópicos no papel e depois eu fui só desenvolvendo. Então, assim, foi muito bacana essa construção. Eu consegui uma nota muito boa e, assim, o que me levou muito para frente, porque essa era uma prova que tinha um peso maior, então ajudou bastante na composição final do resultado. Que bacana, Clécia. Eu nunca ouvi falar nessa modalidade de concurso que você pode fazer consulta. Como que funciona isso? Você faz uma consulta durante 1 hora e depois você pode escrever? Isso. Você faz a sua prova, a objetiva foi de manhã, discursiva à tarde. Então, nós entramos na sala às 14 horas. Às 14 horas, a banca sorteou o ponto é informado a todos os candidatos, e os candidatos têm 1 hora para consulta. Não pode escrever nada. Você pode consultar, você pode ler, mas você não pode escrever. Então, assim, essa é uma dificuldade, né? Então, acho que eu usei uma estratégia que foi fazer a leitura rápida, focando em quais pontos eu iria discorrer. Fiz algumas opções, porque não daria para escrever sobre todos os tópicos abordados no edital, eu correria o risco de me perder. E aí, depois de 1 hora, a gente fecha todo o material, né? Eu usei os meus arquivos mesmo em PDF, levei o tablet e podia usar ele, e aí depois fecha, e a partir daí você tem um tempo para discorrer, fazer a sua prova dissertativa. Eu fiquei com receio do tempo, e aí acabei fazendo o meu texto direto, não fiz rascunho, mas consegui fazer tudo direitinho, tive uma nota boa e foi muito bacana a experiência. Muito interessante. Quantos pontos você fez no total? E qual que foi sua reação quando você viu o seu nome em primeiro lugar? Eu fiz 99
na discursiva 99 ponto alguma coisa. Na primeira etapa, eu fui muito bem, o primeiro lugar na objetiva, não me lembro exatamente os pontos, né? Na discursiva, eu fui para segundo lugar, mas nas outras eu fiquei também com notas superiores às outras candidatas, o que na composição, porque tinha peso nas provas, eu acabei passando, né? Porque a minha nota, tanto na objetiva quanto na discursiva, foi bastante alta. Então, não me lembro exatamente assim, mas foram notas bem elevadas. Clécia, qual que foi sua reação quando você viu seu nome em primeiro lugar? Eu não acreditava. Eu fui vivendo assim as coisas. Primeiro eu vi meu nome em primeiro lugar na objetiva e não acreditei. Poxa, eu consegui porque eu estava há muito tempo distante, né, dos estudos. E aí depois a discursiva foi feita no mesmo dia e também eu tive uma excelente nota. E depois eu fui me envolvendo e aí eu já foquei bastante na prova de desempenho didático. Eu me dediquei muito mesmo. Eu treinei bastante, eu estudei bastante. Porque quando eu vi o meu desempenho nas duas provas anteriores, eu falei assim, eu quero ir lá e quero trazer esse ouro. Quando eu percebi que estaria em primeiro lugar, eu fiquei muito feliz, muito mesmo, porque esse resultado vai mudar muito a minha vida. E, assim, é uma oportunidade de ter, além de um salário maior, mais qualidade de vida e, especialmente, mais tempo com o meu filho, que era o que eu estava procurando quando eu resolvi fazer o concurso. Então, assim, é isso, eu fiquei muito feliz. Acho que não sei nem o que falar às vezes. Imagino, dava para ver pelo seu sorriso, né? Não tem nem como expressar. Se você pudesse dar uma dica de ouro para quem está nos assistindo, qual seria algo que você considera que foi essencial para sua aprovação? Ter disciplina, dedicação, é preciso também acreditar e dar um jeito, né? Você até retomou uma frase assim, quem quer dá um jeito e quem não quer dá desculpas. Eu entendo que muitas pessoas passam por dificuldades, eu também tenho, mas eu nunca deixei que elas estivessem em primeiro plano. Eu sempre usei essas dificuldades, inclusive, para me fortalecer. Então, por vezes, eu fraquejei, eu dormi, eu cansei, mas no outro dia eu acordava, pegava meu PDF, refazia meus textos, minhas questões e seguia. Então, assim, é permitido sofrer um pouquinho no processo, porque o processo é duro, mas não é permitido abandonar o barco. Se você quer vencer, acredita, segue firme, constrói o seu plano, vai no seu ritmo, dá o seu melhor, que a aprovação vai chegar. Tá aí. E como que você considera o estratégia? Foi fundamental, né? Eu já tinha utilizado o material do Estratégia, assim, e acredito que foi o material foi essencial para a minha aprovação, né? E assim, especialmente pela qualidade e pelo fato de condensar em um único lugar tudo o que eu precisava para ser aprovada. Então, assim, eu fiz pouquíssimas consultas a materiais extras. Eu fiz isso na prova de desempenho didático, que eu queria buscar um diferencial, então eu busquei outras fontes, mas a base mesmo foi do material que eu utilizei do Estratégia. Excelente, Clécia. Parabéns pela sua aprovação, pela sua dedicação e sua história, viu? Eu que agradeço, beijo grande, estou à disposição. Pessoal, quem gostou dessa entrevista, temos outras aqui no nosso canal do Estratégia Concursos. Eu quero agradecer mais uma vez a nossa aprovada. E é isso. Se quiser ver outras histórias, é só navegar aqui no nosso canal. Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau.